Boa noite mais uma vez a todos e sejam bem-vindos ao 16º capítulo do livro de Romanos. Capítulo este que é o último, logicamente. E todos vocês que estão aqui desde o no capítulo 1, alguns chegaram depois, né? Que o estudo começou, mas deve ter visto ali alguns vídeos ruins lá no início do curso, porque estava apanhando com a tecnologia sobre os equipamentos que eu tenho aqui e tudo mais para gravar um vídeo que tenha melhor qualidade, e eu sempre procurando gravar da melhor forma qualidade possível para que todos vocês pudessem assistir as aulas e também compartilhar, logicamente, as aulas para que vocês quiserem compartilhar. Então, já quase no final ali, talvez depois do capítulo 9, que parece que melhorou ali a qualidade, melhorou o som, tudo, e aí ficou mais tranquilo, né? Mas enfim, chegamos no capítulo 16, que é basicamente a conclusão do livro, quase, né? E vamos falar um pouco sobre este capítulo. Este capítulo final do livro, ele contém as saudações pessoais do apóstolo Paulo a vários membros da igreja de Roma. E quando eu falo membros da igreja de Roma, são aquelas pessoas que se reuniam na casa dos irmãos lá, que era a igreja. E também ele coloca algumas advertências aqui no capítulo 16. Lógico, alguns estudiosos levantaram as hipóteses sobre sua oposição por causa de algumas menções de diversas igrejas e também de colaboradores dessas igrejas. Então eles levantaram algumas questões, algumas dúvidas sobre a autoria, mas a verdade é que a crítica textual e a própria tradição da igreja confirma que o capítulo 16 sempre existiu desde os primórdios da igreja. Ele não foi acrescentado. Algumas dessas dúvidas surgiram porque Romanos capítulo 16 contém várias saudações pessoais. Poxa, mas duvidar de uma conclusão de um livro, que é um capítulo, porque contém várias saudações pessoais, é um tanto quanto ridículo, né? Porque nada impede do autor começar a colocar saudação para um monte de gente que vem na cabeça dele. O que é incomum nas cartas em comparação às outras cartas de Paulo. E é verdade. Por isso que eles falam, olha, a gente duvida um pouco do capítulo 16 porque Paulo fugiu da regra. Normalmente, Paulo não dá tanta saudação assim na conclusão da carta. Mas ele quis dar essa saudação aqui, ponto. Então, só por isso, a gente tem que duvidar, né, da autoria do capítulo 16? Eu acho que não. Aqui ele inclui, por exemplo, nós vamos ver, ele inclui Febe, ele inclui Priscila, ele inclui Áquila, ele inclui várias pessoas aqui que Paulo saúda com detalhe, nós vamos perceber. Agora, não há evidência textual, podemos dizer assim, evidência interna e até mesmo histórico da eclesia, da igreja, da tradição, que sugere que o capítulo foi adicionado. Não tem evidência, né? A integridade desse capítulo, lógico, mostra que a epístola ela sempre foi completa até o capítulo 16, no decorrer da história da igreja. Quando eu falo da história da igreja, irmãos, eu estou falando da época apostólica e da época pós-apostólica, que ali são aquele período chamado os pais da igreja, né? E depois. Então, sempre houveram ali, sempre houve o capítulo 16 ali. E mantendo o mesmo estilo, né? Paulo, ele mantém o mesmo estilo nos seus escritos. Ele é muito pastoral. Paulo, ele cuida muito do cuidado com as pessoas. Dá para perceber isso nos escritos dele. Apesar dele ser bem teológico, ele é também pastoral. Ele se preocupa com as pessoas e lembra quando nós falamos sobre a questão dele levar ofertas aos irmãos, recolhendo as ofertas, né, e levar as ofertas aos irmãos que estavam lá em Jerusalém por causa da dificuldade? Paulo ele sempre se preocupou com a prática da fé, com as suas ações. Então, ele sempre foi cuidadoso, sim, né? Duro, às vezes,
No final da vida não tanto, porque parece que ele aprendeu muita coisa no decorrer da vida, né? Mas ele sempre foi bem preocupado, podemos dizer assim, com os líderes das igrejas, porque ele sabia que os líderes da igreja passavam por várias dificuldades, várias provações, e eles tinham uma responsabilidade muito grande. Então ele frequentemente incluía em suas saudações, e como nós vamos ver aqui no próprio livro, o nome de várias pessoas. Às vezes não tantas, às vezes uma ou duas, às vezes duas, três, quatro, mas aqui em Romanos ele coloca um monte de gente. E tudo isso faz parte, sim, da autenticidade. Então, o principal, talvez ali um dos principais argumentos, eu não vou me prolongar muito aqui, seja por causa da quebra de estilo, de conclusão que o apóstolo Paulo faz em Romanos, em comparação com outras cartas que ele mesmo escreveu, ok? Mas isso aqui é o de menos, não tem por que duvidar, porque a história da igreja mostra que o capítulo 16 sempre esteve ali. Okay? Logo no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha, o capítulo de Romanos, o capítulo 16 de Romanos, podemos dizer assim, é notável com relação às saudações e às recomendações que o apóstolo faz às pessoas da igreja de Roma, ou das pessoas que estão lá na igreja, em Roma. E entre elas tem essa mulher chamada Febe, né? E Paulo dá um destaque muito forte nela, dá uma ênfase a essa irmã de Cesareia. Cesareia não, Cencreia. E ele descreve como uma figura de confiança e inclui ou instrui a igreja a receber essa mulher de forma digna, de forma respeitosa, de forma correta. E este evento, este episódio que nós podemos ver aqui no capítulo 16 é um exemplo da importância das mulheres no ministério da igreja, desde os períodos primórdios até os dias de hoje. Né? Eu ouso dizer para vocês, irmãos, e pelo que eu observo, que ainda hoje as mulheres, pelo menos no contexto aqui no Brasil, eu percebo muito isso, elas são muito atuantes e muito fortes na fé. E desde lá do ministério de Jesus nós conseguimos ver irmãs trabalhando na obra, se esforçando na obra do Senhor. E Febe era uma destas. Paulo inicia o capítulo recomendando a Febe, essa igreja. E ele coloca nossa irmã, e é muito legal essa expressão, nossa irmã, porque vai além de uma simples designação, porque indica que Febe era considerada parte integral da família na fé. E veja, e aqui é uma coisa que é muito interessante. Culturalmente, as mulheres elas eram colocadas de lado em muitas das situações políticas, religiosas, governamentais, situações sociais mesmo. As mulheres sempre foram deixadas de lado no decorrer da história, principalmente da história antiga. Né? E o advento Cristo, o advento de Jesus, junto com a sua igreja, que é fruto do advento de Jesus, quebrou esse paradigma. Lógico, as igrejas, nas igrejas existe uma hierarquia, porque nas escrituras existe uma hierarquia de liderança. Você não vai encontrar apóstola, por exemplo, nas escrituras. Você não vai encontrar nas escrituras, por exemplo, pastora. Mas servas do Senhor você encontra de monte. E a tradução aqui para a palavra serva é uma palavra neutra do grego, que quer dizer diaconia, ou diáconos. É uma palavra neutra. O artigo que vem antes
Em diácono, no grego, é neutro, então não especifica homem ou mulher, a palavra diaconia, que quer dizer servo ou serva, né? E Febe era uma destas servas do Senhor Jesus, que servia a igreja. Paulo chama ela de irmã. E olha só, não era qualquer pessoa que estava falando e recomendando Febe. Era o apóstolo dos gentios. Então isso demonstra um amor de Paulo muito especial por esta mulher que servia Jesus, colaborando com a obra dele e com a igreja. E ela realmente é um exemplo para todas as mulheres da igreja do Senhor Jesus até os dias de hoje e vai continuar sendo esse exemplo. Paulo diz, olha, ela é serva da igreja em Cesareia. Existem algumas pessoas que usam o termo diaconisa para se referir a Febe. Não tem errado disso, não tem nada contra isso. Para mim, diácono é um servo, diaconisa é um servo. Quem serve é diácono, quem serve é diaconisa, não importa. Para isso, isso é um termo irrelevante, no meu ponto de vista. Por quê? Algumas traduções, como eu disse, chamam de serva, e esse termo indica literalmente uma mulher ou uma pessoa que está em uma posição de servo, servindo ao Senhor, seja no que for. Agora, não existe clareza nas Escrituras que Febe tinha uma posição ou uma função oficial de liderança na igreja do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, João, como, por exemplo, Tico e Cotinha, né, como outros irmãos citados tinham, que eram ministros, que eram pastores também chamados de bispos, né, e tudo mais. Não é claro que Febe tinha esta posição. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia só mostra que ela era uma serva do Senhor. Então, o papel, como eu disse, das mulheres, especialmente no contexto da igreja primitiva, era muito importante, era vital para o crescimento da igreja. Elas estavam envolvidas no trabalho cotidiano, no cuidado, elas estavam envolvidas no serviço, no socorro, nas visitações de doentes, nas contribuições, nos mantimentos. Elas serviam muito. Serviam muito. E eu consigo enxergar isso ainda na igreja do Senhor Jesus, né? Muitas irmãs servindo bastante, enquanto os homens estão trabalhando de outras formas, se estiverem trabalhando. Tem muito homem preguiçoso nas igrejas, né? Hoje existem as mulheres tomando algumas posições que não deveriam estar tomando porque homens não tomam. Essa é a grande verdade. Okay? Existe uma questão de hierarquia com relação ao ensino, com relação à liderança na igreja que a palavra do Senhor mostra que os homens que têm que fazer. Porque a palavra do Senhor é machista? Não, porque eles que têm essa responsabilidade. Deus deu a eles essa responsabilidade. Quando eu falo a eles, é a nós, né? Porque eu sou homem, né? E Paulo pede que a igreja de Roma receba essa mulher no Senhor, ou seja, como uma crente devota, de maneira digna dos santos, ou com todo o cuidado possível. E a igreja possa ajudar essa pessoa, Febe, em qualquer necessidade que ela tenha. E esse pedido de Paulo reflete uma prática comum, que era a prática de hospitalidade entre os cristãos, e também mostra para o fato de que Febe podia ter outros negócios em Roma, além de entregar as cartas. Nós sabemos que os irmãos, eles serviam ao Senhor, mas a sua grande maioria não deixava seus afazeres. Existiam empresários que serviam ao Senhor, fazedores de tendas que vendiam suas tendas, né? Comerciantes serviam ao Senhor. Existiam pessoas que trabalhavam no âmbito governamental que serviam ao Senhor. Nada diferente da gente aqui, irmãos. Nada diferente da gente, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Aqui existem pessoas que trabalham em banco, existem pessoas que trabalham com venda, existem pessoas que trabalham com sistemas, existem pessoas que trabalham no varejo, existem pessoas aqui
Na sala existem pessoas que trabalham ou até que já trabalharam e estão aposentados ou aposentadas. Existem pessoas que trabalham na obra que estão aqui, que é dedicada ao ministério do Senhor. Tudo é trabalho, tudo é função que o Senhor nos colocou para executar. Mas perceba, a obra do Senhor, ela não para, independente do local que nós estamos exercendo as nossas atividades. Então, por isso que eu sempre digo que o nosso trabalho, o nosso chamado é para todo momento, todo instante, a qualquer lugar e a qualquer situação. Porque tudo fazemos para o Senhor. E Febe, ela era uma mulher que tinha seus negócios, seus trabalhos, suas atribuições, né? Assim como Priscila, Áquila também tinha lá seus trabalhos, suas funções e tudo mais, porque eles tinham que comer, tinham que sobreviver. Não existe esse negócio de viver comendo fé. Ninguém come fé, irmãos. Fé não é comida, né? Ninguém come fé. E, não, eu acho que eu vou viver pela fé. Como? Eu não conheço ninguém que possa viver pela fé, que não trabalha, que não precisa de sustento, que não precisa de ter uma renda de alguma forma. E os irmãos lá da época da igreja primitiva eram da mesma forma que nós hoje, ok? Não vamos romantizar o negócio aqui, né? Vamos colocar a bola no chão e ver a forma como ela realmente é. O conceito de receber no Senhor demonstra a união dos crentes em Jesus. Quando Paulo fala, receba a irmã aí, seria mais ou menos aquela ideia, né? A irmã Febe, ela iria para a igreja lá, iria para a cidade de Roma para entregar as cartas, para levar ajuda, para fazer negócio também, não sei, ela tem a vida dela. Mas ela ia ser recebida pelos irmãos da igreja. Ela não ia ficar na pousada do Manuel, não. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Recebam, pratiquem hospitalidade com ela. Até mesmo porque não havia espaço para estranhos ou divisões na família de Deus, né? Paulo, ele quer que... Não havia, não. Na verdade, não há, né? Agora, Paulo quer que a igreja em Roma acolha com hospitalidade essa irmã. E espera que esses irmãos façam. Lógico, a igreja ela não vai sair acolhendo qualquer pessoa que chega nela. Porque você tem que ter prudência também, concorda? Agora imagina, o irmão que vem lá, sei lá, vem lá do Espírito Santo, de uma igreja que nós aqui da igreja, por exemplo, da igreja que eu participo, conhecemos. E então o pastor de lá fala com o pastor daqui, olha, o irmão ele vai aí para São Paulo, ele precisa de um lugar para ficar, ele vai levar notícias, ele vai dar um relatório aqui na igreja de vocês aqui em São Paulo, ele vai trazer informações e etc, etc, etc. Vocês podem recebê-lo aí e ficar com ele aí alguns dias? É lógico que a igreja tem que dizer sim, vamos receber. Devemos praticar essa hospitalidade. E Febe, sendo uma estrangeira em Roma, e lembre-se, estamos falando da capital do império, ela ia precisar de apoio tanto na prática, no dia a dia, nas coisas, nos afazeres, quanto na vida espiritual também. Paulo destaca aqui que Febe havia sido de grande auxílio para muitas pessoas. Então, ele não somente fala, olha, acolha essa pessoa aí, mas dá as credenciais dela também. E ele próprio foi beneficiado pela sua ajuda, ou seja, credenciando a irmã Febe, né? Existe um termo que é usado aqui nesse trecho, que é um termo grego chamado postatis, na verdade. É um termo grego, eu não vou falar muito dele, eu vou entrar nos detalhes morfológicos dele, mas esse termo ele pode ser traduzido como patronesse ou benfeitora. O que Paulo estava querendo dizer era, essa mulher ela é benfeitora da igreja do Senhor Jesus, ela é benfeitora em ajudar outros crentes. Então, Paulo ele indicou Febe, falou que ela é uma mulher abençoada,
falou que era uma mulher de Deus, serva da igreja e serva a ponto de servi-lo no seu ministério. Então ele passou as credenciais dela e agora ele espera simplesmente que a hospitalidade seja executada. Tudo bem até aqui? Essa foi Febe. Agora nós vamos falar um pouco sobre Priscila e Áquila. Eu vou começar a falar aqui, gente, de um monte de personagens que Paulo coloca aqui. Eu vou colocar aqui a origem deles, qual o serviço que eles prestavam na igreja, para a gente entender e conhecê-los também. Paulo envia em saudações para cerca de 26 pessoas diferentes. Olha que coisa louca, né? E ele demonstra um conhecimento, podemos dizer, entre aspas, íntimo, dessas pessoas que estão em Roma, mesmo sem ter estado em Roma. Isso que é interessante também. E esta passagem destaca um papel vital do relacionamento pessoal e da comunhão na missão cristã. Porque Paulo, ele tinha informações, ele sabia o que acontecia, sabia quem eram as pessoas das igrejas, independente se ele estava lá ou tinha passado lá ou não, porque ele recebia informações, porque ele se preocupava com a igreja. Constantemente. Ele se preocupava com o povo. Ele queria saber se o povo estava saudável biblicamente, se estavam permanecendo na doutrina ou não. Ok? Versículos 3 e 5. 3 a 5, vamos ler. Que importa se alguns foram infiéis? A sua infidelidade anulará... Opa, estou no outro capítulo aqui. Peraí. Opa, isso aqui eu já falei sobre isso. Capítulo 16. Saúdam Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saúdam também a igreja que se reúne na casa deles. Saúda meu irmão, meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha que legal. Lembre-se, irmãos, os cristãos eles passavam por diversas dificuldades e dificuldades de perseguições e muitas vezes eles tinham que sair mesmo dos lugares que eles estavam para ir para outros lugares, né? Para ficarem mais seguros. E se estou falando dos cristãos e principalmente os judeus, né? E Priscila e Áquila, eles eram originalmente de Roma, eles viveram em Roma. Mas eles foram expulsos durante o decreto do imperador Cláudio, que expulsou tudo quanto é judeu da cidade. Pessoal, os judeus eles são expulsos dos lugares já desde muitos anos atrás, já de alguns milhares de anos atrás. Você fala, nossa, mas aconteceu isso, dos judeus terem sido expulsos lá de Roma. Gente, no período da Segunda Guerra, os judeus foram expulsos de um monte de país que eles viviam, fora o problema que houve no Holocausto, né? Naquela carnificina toda. E se deixarem, ainda hoje, expulsam os judeus dos países no qual eles estão. Dependendo de algumas posições políticas e sociais, o judeu é escorraçado. E hoje, o que mais nós encontramos é a ideologia e o discernimento, a difusão de ideias para que as pessoas possam odiar cada vez mais os judeus. E pensa num povo que sempre foi judiado, que sempre foi maltratado, que sempre foi escravizado. Pensa num povo que sofreu e sofre até hoje. E sofre. E aqui foi um desses momentos, podemos dizer assim, em que o judeu estava padecendo necessidade. Você vai encontrar aqui, nesse momento, você vai encontrar lá no livro de Esther. Alguém se lembra o que aconteceu lá no livro de Esther ou não? O decreto lá era para detonar com os judeus que estavam na cidade e acabar com tudo lá. Mas aí houve a intervenção divina por intermédio de Esther, que era a rainha, né? Em Xerxes, não estiver enganado no nome do rei, e houve intervenção divina ali para preservar, mas sempre foi assim.
E aqui foi mais um dos casos, né? Então, esses irmãos, Priscila e Áquila, eles encontraram Paulo em Corinto, onde eles se estabeleceram depois de terem fugido de Roma. E aí, então, eles chegaram em Corinto e começaram a trabalhar em Corinto, fazendo o quê? Tendas. Então, eles faziam tendas e vendiam tendas. E Paulo também fazia isso, tá, irmãos? Inclusive, Paulo trabalhou um tempo com eles ali, fazendo tendas para sobreviver. Lembra que eu falei para vocês que ninguém vivia de comer fé, mesmo na igreja primitiva, mesmo na época dos apóstolos? Eles trabalhavam ou tinham, de alguma forma, o sustento vindo do povo de Deus para que eles pudessem fazer a obra, que também era o trabalho, né? Então, Paulo, em um determinado momento da sua vida, devido às questões financeiras, porque ele tinha que sobreviver, talvez ele não estava recebendo ajuda da igreja, porque a igreja estava padecendo muita necessidade financeira, né? Ele estava ali trabalhando no seu ministério, precisava comer, o que ele foi fazer? Foi fazer tenda junto com Priscila e Áquila para vender, né? Paulo fez isso, tá? Esses dois, eles eram importantes cooperadores de Paulo na obra do ministério do apóstolo Paulo. Paulo mesmo disse, eles arriscaram a vida por mim. Ou seja, eles estiveram envolvidos de maneira direta nas perseguições que Paulo sofreu. E segundo o comentarista de Moody, do teólogo, Priscila e Áquila são exemplos de liderança ou exemplos de líderes da igreja primitiva. Tanto em Éfeso quanto em Roma, esses irmãos eles eram exemplos. Áquila, Priscila era um casal que servia a Deus. Alguém abra Atos capítulo 18, versículo 2. Aqui está o que eu acabei de falar para vocês, né, este evento. Então, nós também encontramos, aí no capítulo 18, lá no versículo 24, 26, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, estão ensinando a palavra para Apolo, que também foi um cooperador bem importante no início da igreja. Vejam, esses irmãos, eles hospedaram o apóstolo Paulo, apoiaram o apóstolo Paulo, e também ensinavam a palavra. É o exemplo de casal das Escrituras que serve ao Senhor. A relevância desse casal é dupla. Primeiro, eles foram importantes líderes na igreja, sempre apoiando, ajudando tanto Paulo quanto outras pessoas a compreender melhor o evangelho. Eles ensinavam, foi o que eles fizeram com Apolo, por exemplo, e deu frutos, porque Apolo depois foi uma bênção. E também, lógico, em segundo, o fato de arriscarem suas próprias vidas demonstra o nível de sacrifício que eles tinham com relação a Cristo. Eles parecem que eram muito fervorosos e convictos da fé que eles tinham. E isso reflete a unidade do corpo de Cristo, onde todos têm uma função a desempenhar. Mas o que mais me chama a atenção, pessoal, aqui, é que eles eram um casal hospitaleiro, eles eram um casal que estava ali pronto no evangelho para apoiar o apóstolo, tanto que padeceu também algumas dificuldades por causa disso, né? E eles ensinavam, mas Paulo, ele não falou somente para Priscila, como ele falou para Febe, não é? Ele não falou somente para Áquila, como ele falou para Epêneto, por exemplo. Ele usou Priscila e Áquila, demonstrando que os dois trabalhavam juntos em todos os momentos, né? Eles tinham essa unidade em trabalhar, em servir juntos na obra, não é? Isso traz uma grande lição para nós. E nós, pelo menos os que são casados, devemos nos esmerar, nos esforçar para servirmos ao Senhor. Eu e minha esposa e eu, né? Devemos nos esforçar. Ah, pastor, mas minha esposa, ela não sabe o que pode fazer, não sabe o que fazer e tal, tudo mais. Olha, tem muita coisa que fazer, ela sabe. Às vezes, o mínimo de esforço, nós podemos, como casal, servir.
Quem dirá quando nós temos família, filhos, né? E Epêneto? Esse ele é descrito como o primeiro convertido da Ásia. Tem noção disso ou não? Se alguém perguntar quem foi a primeira pessoa que se converteu na Ásia, Epêneto, segundo o apóstolo Paulo, né? Como a palavra de Deus é a revelação dele, de Deus, e foi Deus quem salvou, então eu acredito que foi Epêneto mesmo, né? O que provavelmente se refere aqui, quando nós falamos da Ásia, ele está fazendo referência à província romana da Ásia, que isso daqui é uma parte do que nós chamamos hoje de Turquia, tá certo? Quando ele faz essa referência. Não temos muita informação, muito detalhe adicional sobre Epêneto, não, tá? A não ser que ele foi o primeiro convertido na região ali da Turquia. Implica que teve um papel também significativo como pioneiro na fé. Se ele foi o primeiro convertido na região da Turquia, então, possivelmente da Ásia Menor, né, que é uma região da Turquia, porque falou da Ásia ali, então possivelmente da Ásia Menor. Possivelmente, né, também não temos esse detalhe, né. Potencialmente ele tenha sido pioneiro de uma região da Turquia, e serviu ao Senhor ali liderando pessoas daquela região, levando pessoas daquela região ao Evangelho. E esta menção que Paulo faz destaca o valor que o apóstolo dava, pelo menos a este primeiro convertido. Especialmente em locais estratégicos, como a Ásia, a Ásia Menor e a Ásia como toda, ela é a região da Turquia ali, que se tornaria uma área fértil para o crescimento. Lembre-se, o apóstolo Paulo ele tinha estratégia, ele era metódico com relação ao trabalho de expansão do evangelho. Ele ia para lugares onde o evangelho ainda não estava, né? Chegando lá, ele procurava falar do evangelho para os judeus na sinagoga, e não ouvindo, ele falava para os gentios, ele era apóstolo dos gentios. E quando uma pessoa aceitava Jesus, ele ficava junto desta pessoa, começava a ensinar essa pessoa, a doutrinar essa pessoa, porque outros iam aceitar a Jesus, e essa pessoa ela ia ajudar o apóstolo Paulo a fazer com que aquele trabalho crescesse. Lembre-se, o apóstolo Paulo ele sempre ficava meses numa cidade, e ele só saía da cidade depois que o evangelho já estava estabelecido, já tinha um líder para cuidar das pessoas, para pastorear as pessoas, né? E depois então que ele ia para outra região. E parece que Epêneto foi um destes, né? A ponto dele ser valorizado aqui, né? E agora, veja, ele nem estava na Ásia mais, estava em Roma de novo. Assim como Priscila e Áquila, que aparentemente eles não estavam mais em Corinto, nem em Éfeso, que eles passaram por lá também, mas agora eles estavam em Roma novamente. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Muito bem, Maria é mencionada sem muitos detalhes sobre a sua origem aqui. Mas o nome Maria, gente, era um nome muito comum entre os judeus. Tá? Não vai sair por aí falando, olha, a mãe de Jesus está aqui, Paulo citou, ela foi morar em Roma. Não. As evidências históricas e as tradições dizem que Maria foi morar na cidade de Éfeso, ok? Ela morou na cidade de Éfeso e o apóstolo João levou ela para lá. E ela tem morrido lá. Ela morreu na cidade de Éfeso. Inclusive, quando eu estive em Éfeso, eu visitei a casa que, segundo a tradição, ela morou até o final da vida dela. A Maria, mãe de Jesus. Então, essa Maria aqui era outra. Paulo menciona que Maria, esta Maria aqui, que nós não temos muito detalhe de quem era uma judia, possivelmente, pelo nome, trabalhou arduamente também entre os romanos. O verbo usado aqui, trabalhar arduamente, sugere, lógico, que ela trabalhou de forma exaustiva, se dedicando mesmo, geralmente associada ao serviço prático e ministeriais dentro da própria igreja. E é muito legal, né? Porque nós lemos, agora há pouco, na passagem
Priscila e Áquila, que é a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Vocês viram, né? A igreja, como eu disse desde o início, ela se reunia nos lares das pessoas. Então, na cidade de Roma, tinha a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, e possivelmente a cidade de Roma era uma cidade grande. Possivelmente existiam outras casas onde os irmãos se reuniam também como igreja. Lembre-se, igreja não é local. Igreja é o grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus. Isso é igreja. Um grupo de pessoas reunidas que professam a fé e comunhão com o Senhor e o propósito. Então, não é prédio. Igreja não é prédio. É por isso que a igreja do Senhor Jesus ela se mantém há mais de 2000 anos. Porque podem ir lá derrubar os prédios, podem ir lá fechar as portas, podem ir lá derrubar tudo, que os irmãos eles vão se reunir nas casas. Ah, não pode se reunir em praça pública, não tem problema, a gente se reúne no quartinho. Não, não pode, o povo não pode saber que a gente está se reunindo no quartinho, não tem problema. Todo mundo cava um buraco e vai se reunir lá no buraco, na caverna, mas vai se reunir. E essas cavernas, a gente encontrou um monte delas na Capadócia. Um monte dessas cavernas onde os irmãos eles se reuniam para cultuar a Deus e também para fugir do governo da época que perseguiam muitos cristãos, né? Então eles se reuniam em cavernas, literalmente buracos fundos, que eram verdadeiras cidades dentro das rochas, né? Dentro das montanhas. Maria é um exemplo de participação ativa de mulher também. Olha, já vimos Maria, já vimos Febe, já vimos Priscila, também vimos aqui Áquila, vimos Epineto, e tem outros aqui, né? Aqui é um outro exemplo de mulher. Barclay, um comentarista, ele afirma que Paulo frequentemente destacava as contribuições dessas mulheres. Como eu disse, não era incomum isso. E nunca foi incomum mulher ficar de escanteio na obra de Deus. Elas sempre foram ativas na obra do reino de Deus. Versículo 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Então, olha só que legal isso daqui, hein? Esses dois aqui também sendo lembrado pelo apóstolo Paulo por causa desta relevância, né? E eles são descritos como parentes, Paulo chama eles de parentes, né? E o que sugerem aqui, irmãos, não que eles eram irmãos de Paulo, irmãos de sangue ou primos, nada disso. Sugere, talvez, isso aqui é uma suposição porque nós não temos nada que possa confirmar, que Paulo chama eles de parentes por eles serem judeus. Tá? Porque os judeus se relacionam e se identificam como irmãos, né? Além disso, Andrônico e Júnias estiveram em prisões com Paulo, assim como Áquila também, o que revela o seu compromisso com o evangelho também, mesmo no período das perseguições. Agora, aqui existe uma discussão que também ninguém chega a um consenso, tá? Andrônico, tudo bem, eu acho que a maioria acredita ser um homem, pelo nome, mas Júnias, nós temos dificuldade em identificar o gênero desse nome. Temos muita dificuldade de identificar. Alguns acreditam que Júnias era uma mulher, outros acreditam que Júnias era um homem mesmo, mas não importa, os dois trabalhavam, apoiavam a obra e trabalhavam no evangelho antes mesmo de Paulo, porque Paulo citou isso. Eles já abençoavam pessoas, já trabalhavam na obra antes mesmo de Paulo, apoiando os apóstolos antes de Paulo, né? Muito legal isso daqui. Paulo nos chama de notáveis entre os apóstolos. Olha, eles eram não só notável ou bem queridos, podemos dizer assim, pelo apóstolo Paulo, mas eles eram entre os apóstolos do Senhor Jesus. Isso indica que eles tinham um papel de destaque e até mesmo autoridade na igreja primitiva.
porque eles ficaram juntos com os apóstolos. E o termo apóstolos aqui deve ser interpretado em um sentido até amplo, podemos dizer assim, né? Quando eu falo estiveram juntos com os apóstolos, talvez eu não esteja, talvez não. Eu não estou falando como... eu até usei um termo errado aqui anteriormente, né? Eu falei, possivelmente eles tenham estado com os apóstolos antes de Jesus. Isso pode ter acontecido. A gente não tem evidência, por causa do tempo, por causa da cronologia aqui, né? A gente não sabe a idade deles, nós não temos a idade deles. E Paulo esteve com vários dos apóstolos, assim como Lucas, que esteve com vários dos apóstolos, tá? E esses irmãos aqui também poderiam ter estado junto com vários apóstolos. Mas eu quero só abrir um parêntese aqui com relação ao termo apóstolos. E deve ser interpretado neste texto não como apóstolo de Jesus, que é aquele que foi enviado por Jesus, aquele que esteve com Jesus e foi comissionado por Jesus, mas neste texto o termo é usado com um sentido mais amplo. O termo é usado como aquele que foi enviado, e só, não enviado por Jesus. E não no sentido do restrito dos 12. Os 12 foram enviados por Jesus, foram comissionados por Jesus. Alguns comentaristas, como Stott, por exemplo, argumenta que isso poderia referir-se à sua missão de enviar, de plantar o evangelho em vários lugares. Ou seja, aquele que foi enviado, aquele que vai levando as boas novas, ele é chamado de apóstolo nesse texto, não como apóstolo de Cristo, mas como aquele que foi enviado para levar as boas novas. E só. Então existe uma diferença aqui, ok? Por exemplo, o irmão ali é missionário? Então o irmão é um apóstolo no sentido grego da palavra, né, do Senhor Jesus? Porque ele está indo para levar as boas novas. Mas então você é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, comissionado pelo Senhor Jesus Cristo? Não. Você viu o Senhor Jesus Cristo? Não. Então, se você não viu o Senhor Jesus Cristo, você não esteve com o Senhor Jesus Cristo, então você não é um apóstolo de Jesus Cristo. Você é um servo do Senhor enviado para levar as boas novas de salvação, assim como eu, assim como todos os outros. Então, a palavra apóstolo, aqui em alguns outros textos, lá em Atos principalmente, tem essas nuances, tá? Devemos ficar espertos com isso. O pastor Augusto Nicodemos, ele escreveu a sua tese de pós-doutorado, se eu não estiver enganado, sobre apóstolo. É um livro, um material bastante interessante. Quem tiver ler, eu não li ele todo, mas eu vi algumas partes e também algumas apresentações dele sobre isso, tá bom? A prisão com Paulo indica só que eles realmente eram envolvidos e padeciam as perseguições. Lógico, o fato deles serem notáveis sugere que eles eram pessoas que levavam a sério o evangelho, a ponto de serem respeitados na comunidade dos crentes do Senhor Jesus, né? Pessoal, uma pergunta até aqui. Como eu falei para vocês, íamos apresentar aqui os irmãos que Paulo está enaltecendo aqui nas conclusões da carta, né? Então estamos no versículo 8 e vamos parar por aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem estado aqui mais uma vez.